só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. De valor em valor e na fé aumentar.
para a palestra. A partir do verso 1 do capítulo 25, São Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós rogamos ao Senhor, mais uma vez em oração, que perdoe os nossos pecados e dá-nos mais uma porção de luz da Tua Palavra, para assim sermos protegidos, enriquecidos na fé e no amor de Jesus. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Assentar-vos. Eu não pretendo discorrer sobre as 10 virgens. Não pretendo, bem entendido. Agora, isso está aqui, citado pelo profeta, no 6º selo, onde vamos ter um pouquinho a partir do parágrafo 242. Agora, a prudência foi a salvação de Davi. A Bíblia diz que ele entrava e saía com prudência. Isso não quer dizer que Davi deixou de ser humano, deixou de ser falho, porque era prudente. Mas ele salvou-se a si mesmo. Se salvou. O irmão Brana fala sobre isso no 1º selo, parágrafo 51. Ele fala sobre essas virgens. Naturalmente, de um modo geral, trata-se de pessoas justas, piedosas, tementes a Deus. O que se encontra dentro da mensagem e mesmo fora da mensagem, nas denominações. Há pessoas justas, piedosas e tementes a Deus. Agora, nós vamos dar um exemplo. Eu pediria bastante entendimento, luz, não para animar, não para desanimar, mas para acordar determinadas pessoas. Como não tem jeito de falar ultimamente, palestrar sem falar em casamento, não tem jeito, porque quando se fala de virgem, essa parábola já está falando de casamento dessas virgens. Está falando da igreja.
Olha, uma característica perfeita da eleição, às vezes a pessoa é eleita, é predestinada, mas ainda não teve a revelação desta eleição, a revelação completa. E por isso ela se confunde ao sofrer determinados desgostos, choques, contradições na vida. Porque ela ainda não teve a revelação da sua eleição, uma revelação completa da sua eleição. Muitas delas são eleitas, são predestinadas, mas ainda não tiveram uma revelação completa disto, de si mesmas como filhas, da sua personalidade cristã na mensagem. Eu gostaria até que uma moça ficasse de pé e falasse sobre isso, se pudesse. Tivesse uma que dissesse isso. Quando uma pessoa, um rapaz, um homem, que não é revelado, que não é da mensagem, te procura para namoro, qual é a sua formação natural sobre esse assunto? Você é procurada por um moço que não é da comunhão, que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele é bonzinho, ele é amigo, ele vem na igreja, coisa e tal. Então, como que é isso? O profeta diz, você deixa a igreja, pergunta para a igreja mostrará o que tem no seu coração. Não precisa acanhar, não é questão de mente apenas, é questão de... Bom, pelo menos até aqui, eu tomei essa é a minha formação espiritual. Bom, aí entra eu acho que ela respondeu por todas. Mas o certo é que eles invadem, moços, rapazes, homens que invadem, insistem e tomam conta da pessoa, dominam a família, domina a moça, domina todo mundo. Eles têm uma autoridade, uma presença tremenda, e entra e faz o que bem entende. E leva em frente o seu afã. Agora, o que tem a ver isso com o assunto? Você tem que ter o assim diz o Senhor. Porque não é somente que eu saiba que é correto, mas a palavra do Senhor é assim diz o Senhor. Mesmo sendo correto, você tem que ter o assim diz o Senhor, para dar os passos, determinados passos em sua vida. Agora, preste bem atenção, mesmo sendo correto, mesmo sendo, em outras palavras, daqui de dentro, você tem que ter o assim diz o Senhor. Paulo disse que não são todas as coisas lícitas que lhe convinha, mesmo sendo lícitas. Agora, se te convém, porque essa é a resposta que nós damos, em muitos casos particularmente. Bom, isso é lícito. É lícito levar esse homem na lei? É lícito, ele é pai de seus filhos, coisa e tal. Agora, se te convém, é outra coisa. É lícito. Você está fazendo uma coisa que é correta. Aqui temos a palavra enquadrando perfeitamente, exatamente, porque nós temos que guardar isso sobre os selos, porque os selos é que fazem a diferença, distingue o irmão Branham de todos os grandes homens de Deus que se levantaram principalmente nesta era. Porque não foi somente o irmão Branham.
o homem de Deus desta era. Mas foi só ele o profeta de Deus para esta era. Homens de Deus tivemos muitos, e os temos. Agora, profeta não, profeta é só um. E o que caracteriza esse ministério profético não é somente conhecer até os pensamentos, as mentes, e ressuscitar mortos, e curar o câncer, e coisas assim. Mas são os selos. Por isso que a gente pensa assim, bom, isso aí eu já preguei 2, 3 vezes, isso deve estar cansativo. Mas Paulo disse que repetia porque era segurança, na linguagem dele, é segurança para vós. Porque isso é segurança para vós. Porque mesmo você falando tanto, de repente você se encontra com um quadro que você pensa, meu Deus, mas como pode a gente ainda ter pessoas tão inocentes desse jeito? Ouvindo a cada dia, ouvindo pelo rádio, assistindo escolas dominicais, cultos, lendo a Bíblia, lendo a mensagem. O que é que está acontecendo, afinal? E aqui temos essa palavra enquadrando perfeitamente com o que ele me deu, e assim mostrando que, para que vocês mesmos reconheçam que é assim diz o Senhor. Eu quero deixar a parte prática um pouco da coisa e prosseguir aqui, porque senão a gente acaba não estudando. Eu começo a estudar os selos e de repente estou pregando, né? Palestrando dentro da vida prática. Aqui a palavra diz: e logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes, porque eu nunca havia entrado nisto desta maneira. Porém agora encontramos que tudo harmoniza perfeitamente, e é assim diz o Senhor: eu amo com todo o meu coração. Agora, cada pessoa tem, sem dúvida alguma, um passo decisivo em sua vida. São decisões. Agora, ele disse na mensagem Possuindo Todas as Coisas, ele disse: moça, você é tentada a botar um vestido assim, assim, e você é tentada a fazer isso, aquilo, outro. Agora, você tem que responder pela sua própria alma. Ele disse: eu tenho que responder por milhões de almas, milhares de almas. Então você tem que ver que se um passo prático na vida depende do assim diz o Senhor, quanto mais um passo espiritual, um passo doutrinário, um passo que determina destino das almas, destino eterno de salvação. Foi isso que ele quis dizer. Então, se aquilo trazia tão grande responsabilidade para ele, essa responsabilidade significava distinguir e entregar para o povo o assim diz o Senhor, é porque aquilo determina o destino do povo. Então não é só crer no irmão Branham, não é só crer em Jesus Cristo, não é só crer na Bíblia. A coisa é mais profunda, vai mais dentro. Vai mais lá dentro. Tem uma profundidade muito maior. Porque é questão de vida em si mesmo. Se aquilo que ele ensinou, que aquilo que lhe foi revelado, é assim diz o Senhor, porque só assim diz o Senhor, que é a segurança somente dele, como pregador? Não. Era assim diz o Senhor, para a segurança do povo que estava ouvindo, que viria ouvir no mundo todo. Como ele disse, essas fitas irão
por todo o mundo. Independentemente de terceiros, você ter a sua própria formação espiritual e sua determinação. Foi isso que tiveram os 3 jovens lá em Babilônia. Lá não estavam suas mães, seus pais, não estava lá um pastor gritando com eles, dando literaturas para eles, lendo a Bíblia para eles, porque eles também não tinham nenhuma Bíblia ainda. Eles não tinham nenhuma Bíblia completa como nós temos, como os jovens de hoje têm. Então, cada moça, cada rapaz, deveria pensar nisto. E aquilo marca aquela pessoa para o resto da vida. É difícil o Espírito Santo trabalhar com uma pessoa que foi lavada a mente dela, com esses espíritos doutrinários. Não tem como chegar. Eles têm opiniões próprias. Para começar, eles sabem mais do que o médico. É aquele tipo de doente que sabe mais do que o médico. Então, como que você pode começar uma coisa, um casamento com um adventista, por exemplo? Você vai ser infeliz, vai ser uma desgraça para você. É preciso pensar nisso. Por quê? Você tem um assunto individual na sua própria vida, porque a vida é sua. Você tem direito de dizer sim e dizer não. A Constituição do país lhe dá o direito de dizer sim e dizer não. Não. Para ele. Não. E ele tem que respeitar a lei do país, tem que respeitar a Bíblia. Porque sabe o que eles fazem? Eles invadem os sentimentos das pessoas. Eles invadem os sentimentos das moças. Eles agridem. E não aceitam não. A verdade é essa. E passam a ser dominantes. Dominadores. Mas você tem um direito individual. É um assunto individual que você só pode ir à frente se você tiver o assim diz o Senhor no seu coração. E o assim diz o Senhor enfrenta qualquer coisa. Foi isso que Sadraque, Misaque e Abednego disseram diante da fornalha. É como o irmão Brana disse, o que ele não me deu nos 7 dias da semana, eu não quero no primeiro dia. O que Deus não puder me dar dentro desses dias, eu não quero no primeiro dia, em honra à ressurreição de Jesus Cristo. E como ele disse, olha, é um direito que você tem, é um direito individual, é sua experiência própria, é azeite na sua lamparina. Quem tem pouco azeite vai acabar, queima. Pode ser virgem, mas vai ficar sem azeite. Agora, isso é individual. Ele tem ousadia, tem o direito e tem que ter ousadia de usar esse direito individual. Quer dizer, não. Não. Agora, ela diz aqui, em outras palavras, que ela não tem que dizer não, porque ela nem começar, ela não começa. Ela respondeu muito bem. Ela respondeu por vocês todas. Ela não tem nem que dizer não para ele, porque nem começar ela não começa.
Agora, por que que muitos de nós ficamos tão fáceis de sermos agredidos, agarrados? Será que nós não estamos muito perto da cerca? Aquelas vacas, o gado que ruminam junto da cerca de arame, quando cai um relâmpago, um raio, mata aquelas que estão mais perto da cerca. Quer dizer, quem tem costume com a roça, ele sabe disso, que já lidou com quantos, né, animais que morrem. São aqueles que estão malhando ali perto da cerca, por causa do arame. Elas ficam mais perto da cerca. O profeta disse, fica na fronteira. Por isso, com mais facilidade, ela pode ser apanhada. A onça, eu vi lá em São Miguel, havia um esgoto que entrava nas águas, dentro da mata. Na seca, aquilo secava, cortava a água, e as queixadas faziam um trieiro dentro daquele esgoto. E, por mais de 2 ou 3 vezes, eu subi num pau que atravessava aquilo lá, o esgoto. Então ele ficava um pau grosso, caído por cima daquilo, mas estava liso da onça a esperar ali. Estava lisinho. Lisinho, porque a manada, a vara de porcos, passava por baixo e ela pula no último, no que fica atrás de tudo. Tanto assim que quem tem medo de onça para andar na mata, fica no meio. Tem 2, 3 companheiros, não, eu vou no meio, não vou na frente nem atrás. Né? O outro, com mais experiência, amarra um cipó na cintura e vai puxando aquilo que faz um barulho lá atrás. Ela pensa, não sei se a onça pensa, que tem mais um para trás, porque ela só pula no que fica atrás, na fronteira de trás. Porque se ela pular da frente, aquela vara de porcos acaba com ela, que eles têm umas presas doidas assim por fora, que não é brincadeira. Cada um arranca um pedaço. Ela mata ali uma meia dúzia, mas também leva o dela. Então ela é inteligente, ela é sagaz. Ela é astuto. Tem sabedoria para chegar. E se faz de ovelha. E pega da fronteira. Ele não vai pegar do meio. Portanto, você não pode ficar lá perto da cerca. Agora, isso é um assunto individual, é seu. Por quê? Daniel estava lá, alguém aparando Daniel? Quem que estava parando Sadraque, Mesaque e Abednego? Era uma decisão individual, própria. Não tinha que cercar. Aquelas moças que morriam nas arenas, violentadas, queimadas. Ora, ninguém podia ir com elas até a última hora. Nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. Elas tinham Deus em si próprio. Então essas são aquelas que têm o azeite. É o que você deseja ser, é o que você deseja fazer. Todos os passos que determinam, que comprometem a sua vida, você deve ter o assim diz o Senhor. Porque se não é assim diz o Senhor, então você não tem nem que dizer não, você nem começa aquilo. Agora, assim diz o Senhor é a Escritura. A hora está tão perto que você deveria estar mais interessado, não tendo que ser arrastado, forçado, cercado. Deveria estar dizendo: Senhor, não me deixes fora. As portas estão se fechando, somente quero entrar, quero estar no meio do teu povo. Eu quero estar protegido. Assim o fez no dia de Noé. Noé sabia que ele estava dentro com sua família. A porca sabia que estava lá dentro, o cavalo sabia que estava lá dentro, o burro sabia que estava lá dentro. Se existia burro, acho que não tinha esse cruzamento ainda. O mulo
O mulo não, o jumento. E a Bíblia fala do jumento. Mas tem a mula também. O salmista diz, não seja como a mula que precisa de freio para puxar para cá, puxa para lá, puxa para cá. Salmo 32. Não é? Não seja como a mula que precisa de puxa para cá. Não é assim, não é assim. É para cá, é para cá. Diz, não, não é assim. Então Noé sabia que estava dentro. Sua família sabia que estava dentro. E quando eles começaram a bater na porta, é por quê? Porque a porta tinha se fechado com eles lá dentro. E nessa era de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 em diante, Jesus disse que ele está à porta batendo. Não é propriamente do indivíduo, é da era. A porta já se fechou para esse mundo. Ninguém se salva mais. Não, você diz, isso é um absurdo. É absurdo. Na verdade, é estarrecedor. É estarrecedor, sim, mas ninguém se salva mais. O salvo já está marcado. Ele pode tomar conhecimento de sua revelação, chega de sua predestinação, ele já está salvo. Mas dizer que esse sistema mundial de igreja salva ninguém mais, não salva não. Ele está do lado de fora. Se ele está do lado de fora, então lá dentro não tem salvação, lá dentro dela. Recordem que a Bíblia diz que será a 7ª vigília, correto? Alguns dormiram na primeira vigília, nas eras. Outros na segunda, outros na terceira, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta e outros na 7ª. Mas na 7ª vigília se ouviu o clamor que dizia, eis aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Agora, as virgens nécias disseram, como gostaríamos de ter mais um pouco de azeite. O azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. A noiva, as virgens prudentes, lhes responderam. Quer dizer, a noiva responde, eu só tenho para mim. Se querem, vão e orem, busquem, paguem o preço, sofram pelo nome de Jesus Cristo. Renuncie direitos, desejos, sofra. Não podem ver vocês, as virgens nécias, nestes dias? Os episcopais, os presbiterianos, os luteranos e todos os demais tratando. E o pior do assunto é que, em vez de tratar de encontrar o Espírito Santo, estão se esforçando por falar em línguas, os dons carismáticos. Os outros ficam lá com aquela interpretação de Ellen White, que não tem nada a ver com o Apocalipse, não tem nada a ver com o revelador do Apocalipse, que ela nunca foi um anjo do Apocalipse, porque só um anjo visto no Apocalipse, predito no Apocalipse, é que pode revelar o Apocalipse. Esse é o 7º anjo, de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Então não importa se acerta aqui, mas errou ali, acolá, pronto. Ela disse que o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6, é Jesus Cristo. Quer dizer, que falha redonda, falhou redondamente. Há muitos que falam em línguas e têm vergonha de virem a esta igreja e receber oração. Eles querem que eu vá às suas casas para orar por eles. Isso me faz lembrar coisas. Diria você que isso é o Espírito Santo? Isso é falar em línguas sem ter o Espírito Santo? Eu claramente creio que o Espírito Santo fala em línguas, e vocês bem sabem que creio nisso, porém também há um falso no meio disso. Sim, Senhor, os frutos do Espírito são os que provam que você é. O fruto de uma árvore, sem dúvida, prova que classe de árvore é. Não prova a copa, mas o fruto. Quantas espécies de manga existem, né? Abacaxi,
Coquinha, Sabina, para mim, é a mais gostosa, né? Qual é a outra? Espada, Bourbon, Manga Rosa. Mas quantas? Você vê pela copa, tudo igual, mas há sabores tão diferentes, não é? Tão diferentes. É melhor que não diga isto, porque é possível que cause confusão. Quando falei outro dia acerca do rapto, do arrebatamento, como seria, se vocês dizem que o aceitam, então o direi. Muito bem. Quando as virgens nécias regressaram e criam que estavam todas prontas, a noiva já havia subido. Não estava aqui mais. Agora, eu sei perfeitamente, irmãos, que para nós aqui, para vocês que vêm no culto, que estão assentados aqui, olhando para cá, ouvindo isso é importantíssimo para cada um que entrou aqui. Mas, para essa gente que tem a mente lavada com outra coisa, para essa gente que tem um espírito denominacional na cabeça, isso é loucura, estupidez. O que Jesus dizia era loucura para aqueles homens. Bem como o que os apóstolos diziam. Quando as virgens nécias regressaram e criam que estavam todas prontas, eis-nos aqui, elas constataram tarde demais que o rapto já havia se dado, que a noiva já havia subido. Agora, gente, a melhor coisa que pode acontecer em determinado instante da vida de uma pessoa é ela partir desse mundo. Ela ir embora, morrer, mais claramente, ela morrer. A melhor coisa que pode acontecer para ela em determinado instante de sua vida é morrer, fechar seus olhos, deixar esse mundo. Não precisa ser velho, não, só velho que sofre. Não, às vezes uma pessoa nova, uma moça, um rapaz, uma criança, um jovem ainda, e uma mãe deixando tantos filhos, um pai deixando tantos filhos. Mas o melhor, realmente, esse melhor só se vai constatar depois que atravessar os séculos e que vier à luz todas as coisas. Então é que vamos saber que foi melhor para ele ter morrido naquela época, ainda novo. Quantas vezes eu vi minha mãe dar graças a Deus por ter levado duas menininhas, duas irmãzinhas, que estavam entre mim e minha irmã mais velha, que está aqui ainda hoje. Éramos 4, né? 2 no meio, Nilza e Onilza. Essas partiram. E quantas vezes eu vi minha mãe pôr as mãos assim, agradecer a Deus por ter levado Nilza e Eunilza. E a gente fica revoltado, fica triste, fica chateado ao ver notícias que mataram crianças e que a criança morreu, e isso, aquilo, outro. Isso causa sentimento. O Morena sofreu tanto quando aquela criança dele morreu, e ele sentia tanto por uma criança, sabendo que uma criança vai aos céus. Não, criança não tem julgamento a enfrentar. Qualquer criança pode ser filha de uma meretriz. Uma criança inocente vai aos céus. Sua mãe pode estar com ela no colo, lá dentro do antro de perdição, numa casa de prostituição. Ela morreu, aquela criança morre e vai aos céus. Então não há coisa melhor do que isso. Aquela menina bonita que morreu ali outro dia, estivesse aí, dificilmente, por certo, como 2 mais 2 são 4, estaria de short, de cabelos cortados, de cara pintada, mostrando os seios para os homens, e sendo cobiçada e já sendo uma adúltera. Às vezes sem nunca deitar na cama com um homem, sendo adúltera diante de Deus. Agora pense, se a morte é tão bom, nesse caso,
quanto mais o arrebatamento. Quanto mais o rapto. Às vezes a gente pensa, gente, por que eu não morri antes disso, antes daquilo? Teria sido tão bom para mim. Que fosse de acidente, tivesse caído dentro do rio, morrido afogado, da maneira mais... Mas teria sido tão bom para mim, teria sido tão melhor. Isso na conjectura da mente. Se a morte é tão boa, é tão bom, é tão oportuna, a morte de Ezequias, 15 anos antes, significava que ele morreria completamente em ordem com Deus. Ele pediu, chorou, Deus protelou mais 15 anos, e aí diz a Bíblia, aqueles 15 anos foi só para ele pecar. Agora, se a morte é oportuna, quanto mais o arrebatamento rápido. Por quê? Quem é, vai. Quem não é, não vai. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Mas quem é que foi? Foram virgens prudentes. Foram virgens sábias. As loucas aqui, quer dizer, insensatas. A noiva se foi, e estas outras nem souberam quando foi. A maior frustração é você olhar, o estudante chega na lista dos aprovados e não encontra o seu nome naquela lista. Pega o jornal, vai na porta da faculdade, do colégio. E quando prestei a admissão para a Escola Técnica Federal aqui em Goiânia, eu sei o que significa isso. Porque aquilo lá, eu tinha que ser classificado até pegar uma classificação para pegar o internato ainda. Tinha mais essa, que para vir para cá eu tinha que estudar interno lá, como estudei. Então, quando eu vi o meu nome, a expectativa até chegar lá, o meu nome ainda não somente de aprovado, mas dentro daquela classificação que pegaria o internato, que beleza, que maravilha. Você vir estudar com cama, comida e tudo, sem pagar um tostão, que beleza, né? Sabe que um dia a minha mãe foi visitar o diretor, e eu tinha batido bola lá, tinha dado jeito na mão, estava com o braço na tipóia. Ele disse, olha, é o que ele faz aí, ó. É o que ele faz aí. Graças a Deus. A noiva se foi, e estas outras nem souberam quando foi. Quando elas se derem conta de que não foram, você não sabe o que significa decepção realmente em sua vida. Ah, mas eu estou decepcionada, estou decepcionado, estou decepcionada, estou chocada, não vou mais na igreja, mais isso, mais aquilo. Decepção você vai ver quando você perceber que o rapto se deu e porventura, eu não posso falar você, se endereçando a você, é você a você que não foi. Aí você vai ver o que é decepção. Você não sabe o que é decepção. Você não sabe o que é dor. A dor de um câncer é como a dor de dente em relação a ficar na grande tribulação. Foi como o ladrão na noite. Ele estava avisando. De repente chega um moço e te apanha e você já está comprometido ali, está completamente fora da palavra. De repente chega um negócio e leva o que você tem. Foi como o ladrão na noite. O ladrão chega. Você nunca esperava quando você ia ser roubado. Quando você nunca sabia, pensava que você ia ser roubado. Naquela noite, que aquele carro ia ser aberto, que você ia ficar sem aquele carro naquela noite, o que ia acontecer?
Então Jesus disse que ele não é ladrão, ele vem buscar o que é seu, mas como ladrão, adverte constantemente, dia e noite. Então foi quando elas começaram a bater na porta, veja só, ainda insistem, batendo na porta. O que será que isso não faz lembrar da arca fechada e eles batendo do lado de fora? Aquilo sim é que é decepção. E que sucedeu? Foram lançadas no tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, certo? Quando será? Eu não sei. Ele avisou que virá como ladrão. Porque o difícil mesmo, porque as leis que existem, psíquicas, os astros e coisas assim, e os demônios tomaram conta dessas leis, na quarta dimensão, os demônios tomaram conta do reino da terra e todas as suas dimensões que estão ao alcance do homem. Todas as leis estão sob domínio de Satanás, como a televisão, o rádio e tudo. É um restinho que sobra para a noiva, custa um absurdo e lhe custa muito caro e ainda sofre censuras, porque usam um pedacinho só dessas leis que Deus criou. Ainda tem que, dentro da mensagem mesmo, para censurar, para condenar, porque está usando para a própria mensagem, para os próprios filhos de Deus, aquilo que o irmão Branham disse, ela poderia ser uma bênção, se estivesse nas mãos, no controle dos filhos de Deus, seria uma bênção para o mundo, ao invés de ser uma desgraça. Então, haverá choro e ranger de dente. Agora, isto pode que seja de mim mesmo, pode ser meus próprios pensamentos, mas eu creio que isso está muito perto de acontecer. Cada dia caminho mais cuidadosamente possível. Cada dia me torno mais prudente. Quando essas leis, conforme já observamos, estão governadas, dominadas. Nós estamos vivendo a pior era que existe em todos os tempos da história da humanidade. Em todos os tempos da história da humanidade, a pior era, porém a mais gloriosa. Porque o desfecho final lá atrás era a morte, era depois que morria. O desfecho final agora é o arrebatamento. E logo, depois do arrebatamento, sabe quanto tempo que o diabo tem para governar a terra? Só 3 anos e meio. É menos do que o governo do atual presidente. Mas ele vai pintar o 7. Ele vai vituperar realmente. Porque ele vai ser amarrado. Depois dos 3 anos e meio, ele vai ser amarrado. Amarrado por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não vai encontrar ninguém a quem ele possa usar. O que significa o milênio. Jesus instalará o milênio na terra. Então, todas as leis que estavam sob domínio de Satanás passarão para o domínio daquele que as criou. Mas, irmãos, hoje para você orar, você não sabe o quanto está infestado isso aí. E a oração passa por tudo isso aí, por essa órbita supercarregada, cheia de satélites. Cada satélite desse está cheio de imagem.
eróticas, pornográficas, notícias de sangue, de matou, de explodiu, morreu, matou, explodiu, morreu, matou, explodiu, morreu, suicidou. Ônibus trombados, mortos, estirados na rodovia, avião caindo. Lixo atômico e essa coiseira toda, sem falar na questão moral. Agora, passar por tudo isso e vai muito além, vai muito além do sol, muito além. Porque um pensamento aqui fala mais alto do que um grito, mais alto do que um grito aqui, lá nos céus. Um pensamento fala mais alto nos céus do que um grito aqui. E muita gente pensa que orar em pensamento, em espírito, não resolve. E só tem graça para orar e Deus ouviu sua oração se teve uma emoção pentecostal. E houve bastante grito. Quando um pensamento fala mais alto lá do que grito aqui no alto-falante. O seu pensamento é ouvido. Por isso nós oramos 24 horas por dia. Nós temos lugar para a mulher a qual amamos, nós temos lugar para as crianças, as pessoas às quais amamos, nós temos lugar para o nosso próximo, mesmo desconhecido, nós temos um lugar para amar os nossos inimigos e orar por eles também, nós temos lugar para os nossos sentidos todos aqui dentro. Mas uma coisa certa, que não tem coisa alguma que possa impedir a nossa ligação com Deus. Nós estamos orando 24 horas por dia. Nós oramos dormindo. Porque isso é uma ligação, é um relacionamento com Deus ininterrupto. É como um cabo que está ligado aí, direto. Tudo que se fala, Deus ouve. Tudo que se faz, Deus vê. Tudo que se pensa, Deus ouve. Deus ouve. Há certas orações que você não deve fazer com voz alta, para o diabo não escutar. Você deve fazer determinadas orações somente em espírito, para ele não escutar. O certo é esse. Agora, esse relacionamento dessa noiva com esse noivo, gente, o profeta diz, isso é como um rapaz e a moça, um homem e a mulher que se amam. Eles podem estar separados 1000 quilômetros, os seus corações batem, parece que no mesmo instante, com o mesmo ritmo, no mesmo compasso, batem conjugadamente. É assim a igreja e Cristo. Então não tem como ela ficar quando se der o rapto. Para começar, ela não toscaneja, ela não dorme espiritualmente. Ela não dorme, não existe essa coisa que os adventistas também criaram, o sono das almas, o sono da alma. Isso quer dizer, quando o crente morre, ele está dormindo pela linguagem de São Paulo. Está dormindo para o mundo. Agora é certo que a profetisa deles não foi levada por Deus lá onde o profeta foi levado, na região dos salvos, na sexta dimensão. Como ele foi levado lá na região dos perdidos, ele foi levado na região dos salvos, como São Paulo foi, e ele viu coisas lá que não era lícito para ele dizer.
que essa noiva pode ser deixada? Não tem jeito, porque é parte dele, é ossos de seus ossos, carne de sua carne, espírito de seu espírito. Não tem como ela ficar. Agora o tempo já não dá mais. Aqui nós iríamos entrar para uma coisa muito gostosa. Algo sucedeu hoje, eu vi algo aparecer e quase não podia respirar. Ele estava ali com essa luz. Eu sei que isso é verdade. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso, não posso. Saí de casa e caminhei um momento. Pensei, o que posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para distrair-me? Senhor, não posso dizer. Temos regozijado, não é verdade? Louvado seja Deus. Estamos num tempo muito tremendo e meu coração está transbordando de gozo e alegria. Mas quando penso neste mundo e nos milhares que sei que estão perdidos, vejo as sombras negras, então o coração me dói tanto. O que podemos fazer? Podemos sentir o Espírito Santo gemendo dentro de nosso coração, tal como deve ter sido com nosso Senhor Jesus Cristo, quando do Monte das Oliveiras olhou sobre a cidade de Jerusalém, vendo sua própria gente, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus pintainhos sobre as suas asas, e não quiseste. E agora sentimos o Espírito dizer: quantas vezes quis ajuntar, porém não quiseste. Como eu disse para aquele americano lá dentro do país dele, falei: olha, eu estou lá no Brasil, lá na América do Sul, e eu ouvi a voz desse profeta, e você, veja, você tem o símbolo dos Estados Unidos, é uma águia, o dólar tem águia, o dólar tem uma pirâmide nela, tem até um olho de Deus ali nela, no dólar, e você não sabe que Deus enviou um profeta? Agora vê que grandeza é essa. A Jerusalém não pôde ouvir, não pôde se agasalhar debaixo de suas asas, mas você pôde. Você aceitou, você creu. Quando esse menino estava nascendo lá, Deus viu isso. Deus viu ele na porta do mercado, viu como isso começou, e ele viu também como vai terminar. Ele não foi apanhado de surpresa em momento algum até hoje. Ele sabia que você estaria aqui nesta noite dizendo amém à sua palavra. Isso quer dizer debaixo de suas asas. Tem gente incauta, consciência cauterizada. Isso é uma coisa. Agora, gente segura, em segurança, como os eleitos, não existe no mundo. Não existe. Tem gente com a consciência, a mente cauterizada, indiferente, insensível, até que alguma coisa chega. Agora, os eleitos não. Os eleitos têm uma segurança, têm uma sensação de segurança. Não confiem em si próprios. Não é pelos seus próprios méritos. Ele sabe que existe uma representação dele nos céus 24 horas por dia. Que o Cordeiro de Deus está representando-o ali. Agora aqui entraria para aqueles vasos cheios, aqueles bolos cheios de azeite, refletindo aquela luz que não podia apagar. Lá dentro do véu adentro, tinha essa glória da Shekinah, que é a luz ininterrupta, que não se apagava de forma alguma, lá dentro, com as tábuas das leis de Deus, dentro da arca, o maná que não desvanecia ali dentro daquele vaso dourado, a vara de Arão que reverdeceu e deu fruto,
falando daquele sacerdócio de Cristo, e aquela glória ininterrupta. Veja, tudo isso eles tinham lá, o fogo estranho no altar. Eles tinham muito mais de Deus, muito mais religião, quando eles rejeitaram a Cristo. Eles não tinham essas denominações podres nascidas no Concílio de Nicéia. Não. Eles não tinham esse catolicismo pagão que existe. Eles não tinham esse denominacionalismo. Não tinham esse pentecostalismo. Eles tinham a lei de Moisés dada por Deus quando eles rejeitaram a Cristo. Agora você vê em que situação nós estávamos quando Deus teve a graça de nos revelar essa mensagem. Essa mensagem é para as virgens prudentes. Essa mensagem é para quem vai no rapto. Concluindo, por isso você não faz casamento com quem não vai no rapto. Você não vai contrair um jugo desigual para sofrer, para levar crianças inocentes a sofrerem por sua conta própria. Você não vai fazer isso. E você não vai dar passo algum sem o assim diz o Senhor. Sem o assim diz o Senhor no seu coração. Amém.